A importância do Logos na apologética. É importante, quando você vai dialogar, debater ou mesmo evangelizar uma pessoa, você saber o que a pessoa está falando. Às vezes, o que aquela pessoa está falando como um argumento não é um argumento verdadeiro, é uma falácia, ou seja, é um argumento falso. Mas por você não ter um conhecimento do que é uma falácia, de como detectar falsos argumentos, muitas pessoas acabam se convencendo com argumentos falsos. Então, essa palestra de agora é para falar sobre isso, tá bom? Sobre a importância do Logos, ou seja, do diálogo, tá? Da razão, do racional na apologética. E o Logos tem muito a ver com a questão apologética, olha. Vocês podem ver aí, apologética e lógica, elas estão ali praticamente juntas. Tem a ver com a razão, com a argumentação. E por falar em argumentação, nosso Deus é um Deus que gosta de argumentar. Nós temos em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus chamando a pessoa à argumentação, chamando ela para um diálogo. E aí nós temos em várias versões aí este mesmo versículo. Por exemplo, na Almeida Corrigida, Fiel diz assim, ó, vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Na NVI, venha, vamos refletir juntos. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. O Senhor diz, venham, pois, vamos discutir a questão. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Então, o argumento faz parte da linguagem divina. Tanto é que Jesus é o Logos. Quando João fala, no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, no original grego ali que João escreveu, ele diz que no princípio era o Logos. O que é o Logos? É a parte racional, tá? É a razão, é aquela argumentação racional. Agora, o que é um argumento? Deus, ele gosta de argumento, porque Deus, ele é a verdade. E a verdade, ela parte de uma argumentação verdadeira. Tá? O que você fala sobre a realidade, o que você fala tem que estar a par com a realidade aí fora de você. Tá? Se eu falo, olha, está chovendo, essa minha argumentação, ela tem que bater com a realidade lá fora. Se não estiver chovendo, a minha argumentação está falsa. Então ela tem que ter uma prova fora de mim mesmo. Tá? Então a argumentação, ela serve para isso. Então, o que é um argumento? Um argumento é um conjunto de afirmações que tem premissas e uma conclusão. As premissas são aquilo que você vai colocar como provas. Tá? E o corolário daquilo, ou seja, a conclusão seria a parte final, onde você vai convencer a pessoa. Isso é argumentação, que pode ser construída com premissas, 1, 2, 3, até vezes 4, e uma conclusão, que é a afirmação final, que toma como base as premissas anteriores. Tá meio complicado? Vamos piorar um pouquinho. Tô brincando, irmãos. Vamos ver a estrutura de um argumento, então, tá? A melhor forma de você explicar um argumento é estruturando ele num silogismo. O que é um silogismo? Você estrutura ele através de duas premissas e uma conclusão. Então você tem a premissa 1, a premissa 2 e a conclusão tirada dessas duas premissas. Aí ao lado, na setinha, você vê um exemplo disso. Olha, todos os homens são pecadores. Paulo é um homem, logo, portanto, Paulo é pecador. Tá? Isso é uma premissa. Aliás, isso é um silogismo. Isso é uma argumentação. E você estrutura essa argumentação através do silogismo. A primeira premissa, todos os homens são pecadores. Segunda premissa, Paulo é um homem. Logo, a conclusão que eu tiro dessas duas é que Paulo é pecador. Então eu parto do geral para o particular. Mas eu posso partir também do particular para o geral. A gente pode inverter também esse tipo de silogismo. Parece que não tem muita importância, mas vocês vão entender a importância disso daqui a pouco. Nos argumentos, irmãos, existem os argumentos válidos e os argumentos que são verdadeiros. Nem todo argumento que é válido, ele é verdadeiro. Um argumento ele pode ser formalmente válido. O que é um argumento formalmente válido? É um argumento que tem coerência. Ele é coerente. Mas muitas vezes a sua conclusão ou uma das suas premissas não é verdadeira, apesar dele ser coerente na sua estrutura. Então, a validade é quando a conclusão é verdadeira, somente se as premissas forem
verdadeiras. Contudo, é possível um argumento ser válido e todavia falso, se as premissas são falsas, mas o argumento é estruturado de uma forma que, se as premissas foram assumidas como verdadeiras, levaria inevitavelmente à conclusão. Então, o argumento seria falso, mas seria válido. Vamos explicar isso, essa macarronada toda aí. Por exemplo, olha, um argumento válido, porém falso, é este aqui, olha. Todos os cristãos são ignorantes. Toda ignorância merece a morte. Logo, todos os cristãos merecem morrer. É um argumento válido. Ele está estruturado com premissas. A primeira premissa lá, ela realmente dá base para a segunda, que dá base para a conclusão. Porém, não é um argumento verdadeiro. Por quê? Primeiro, todos os cristãos são ignorantes? Não. Não são ignorantes. Toda ignorância merece a morte? Lógico que não. Então, apesar de ser um argumento válido, formalmente na sua estrutura, ele é falso. Agora, o que acontece? As seitas usam muito isso aqui. Elas estruturam o seu argumento validamente, eles são formalmente válidos, porém, se você não ficar atento, você engole um argumento válido como tomando por verdadeiro. Aí você tem que ficar esperto, porque aí você pode ser convencido por um argumento de uma seita que é falso, porém ele é válido. Tá dando para entender, irmãos? Tranquilo? Sim, né? Bom, um argumento, então, ele não pode ser apenas válido, ou seja, formalmente, estruturado formalmente, ali, ser coerente na sua estrutura. Ele tem que ser bom, ele tem que ser verdadeiro. E para ele ser um argumento bom, um argumento sólido, ele precisa de 3 características. Primeira, premissas verdadeiras, premissas relevantes e premissas suficientes. Se você não tem premissas verdadeiras, relevantes ou suficientes em alguma dessas premissas, não é um argumento bom ou verdadeiro, é um argumento válido, porém falso. Então nós temos uma estrutura de argumentos falsos, irrelevantes e insuficientes. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Premissas falsas. Tá? O argumento pode ser coerente, porém ruim, com premissas falsas. Olha este exemplo. Esse exemplo é usado pelas testemunhas de Jeová. Deus proibiu comer ou ingerir sangue no Antigo Testamento. Beleza. Deus proibiu isso no Antigo Testamento, está lá na lei de Moisés. Né? Você não podia comer sangue. É proibido na lei mosaica. Beleza. Transfusão de sangue é ingerir sangue. Logo, Deus proíbe também a transfusão de sangue. A estrutura está correta. É um argumento válido. Deus proibiu comer sangue no Antigo Testamento. Transfusão de sangue é ingerir sangue. Portanto, Deus proíbe a transfusão de sangue, já que ele proibiu no Antigo Testamento. Se os dois são ingerir sangue. A estrutura dele está perfeita. Agora, onde que está o erro aqui? Transfusão de sangue não é ingerir sangue. Não é comer sangue. Percebeu onde está a falha desse argumento? Se você olha apenas pela sua estrutura lógica, ele é perfeito. Agora, aonde está a falha? Numa premissa falsa. A premissa falsa é: transfusão de sangue é igual comer sangue ou ingerir sangue. É assim que você tem que detectar um argumento falso, irmão. É assim que você não pode ser enganado pelas seitas. Bateu o olho, tem uma narrativa, coloca ali dentro de uma estrutura. Porque isso aqui não vem, quando você olha nas revistas das Testemunhas de Jeová e tal, não vem estruturado num silogismo. Você tem que colocar num silogismo. Ele vem numa narrativa. Aí você debulha ele num silogismo. E aí você consegue perceber, olha, essa premissa aqui, ou ela é falsa ou ela é insuficiente. Vamos ver agora mais um argumento. Esse é um argumento adventista, olha. Está muito usado por eles. Em Daniel, Deus falou que o anticristo iria mudar os tempos e as leis. O Papa mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Logo, o Papa é o anticristo. O argumento é bom, ele é coerente. Olha, o anticristo iria mudar os tempos e as leis, realmente está lá no capítulo 2, lá de Daniel, de fato, está escrito isso. O Papa mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Se você for lá nos catecismos católicos, eles falam para você guardar domingos e festas, e não o sábado. O Papa é o anticristo? Onde está o erro?
Olha a premissa falsa. Primeiro, quando você vai no hebraico, a palavra mudar tempos e leis não está falando do decálogo. A palavra lá é uma palavra geral para lei. É leis, no geral. Pode ser qualquer lei social, lei criminal, todo tipo de lei. O anticristo, ele vai fazer uma bagunça na sociedade. Já está acontecendo isso, né? Já estamos caminhando para isso. Então, é essa mudança geral de lei. É o caos que ele fará. Não é o decálogo, e muito menos o sábado. O sábado nem é mencionado em Daniel 2. Então, você percebeu como que a premissa ela é falsa? Só que você consegue detectar se você coloca dentro de um silogismo. Aí você consegue detectar. Muitas pessoas se transformam em adventistas ou se convertem ao adventismo baseado num falso argumento desse. Outra coisa, o Papa mudou a lei de Deus do sábado para o domingo? Não. Ele apenas mudou algo interno do catolicismo, que é o catecismo católico, mas está lá nas Bíblias católicas. Os 10 mandamentos estão lá certinho. E outra, quando você vai ver a história do papado, os documentos oficiais dos papas, eles não falam que foi o Papa que mudou a lei de Deus, que mudou o sábado para o domingo. Eles falam que foi a igreja primitiva dos apóstolos, não foi o Papa. Então, nós temos aqui premissas falsas, porém um argumento válido. Olha esse outro argumento neo-ateísta aqui. Esse é um argumento com premissa irrelevante, tá? Até agora nós tivemos premissas falsas, agora nós vamos ter uma premissa irrelevante. Eu já vi isso aqui, tá? Em alguns sites ateus aí. A neurociência demonstrou os processos mentais da crença em Deus. Você usa sua mente para crer em Deus, logo Deus só existe na sua mente, portanto Deus não existe. Se existe só na sua mente, Deus não existe. Então, olha a construção. A neurociência realmente demonstrou os processos mentais da crença em Deus. Ela mapeou o cérebro humano de pessoas que estavam orando, pessoas que estavam fazendo algum tipo de serviço religioso e detectou algumas áreas da mente que acendiam, né? Quando essas pessoas ou estavam orando, ou estavam louvando, essas áreas eram chamadas de áreas de Deus ali, tá? Onde supostamente seria a área religiosa do cérebro. E de fato isso é fato, isso aconteceu. Você usa sua mente para crer em Deus? Sim, também usamos a nossa mente. Nós amamos a Deus com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso intelecto, com tudo. Não é só com o nosso espírito. Com todo o nosso ser nós amamos a Deus, inclusive com a mente. Então nós cremos também com a nossa mente em Deus. Perfeito. Agora, a conclusão é certa? Não. Sabe por que não é certa? Porque essa é uma premissa irrelevante. A ciência demonstrar se há processos mentais quando eu creio em Deus ou não, isso não tem nada a ver com a existência de Deus. Não tem nada a ver, irrelevante para a existência de Deus. Deus existe independente da ciência ter demonstrado que algumas áreas podem reagir quando eu oro do meu cérebro. É uma premissa irrelevante para a existência de Deus. Então, a crença em Deus mapeada pela ciência, não tem nada a ver com a existência própria de Deus. Então eu tenho aqui uma premissa irrelevante, por isso que é um argumento falso, apesar de estar numa estrutura coerente. Das testemunhas de Jeová, essa aqui eu não coloquei num tipo de silogismo, tá? Eu deixei lá na narrativa deles. Isso aqui está Examinando as Escrituras, do dia 11/8/2024. Eles colocam um versículo bíblico, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, aí vem a narrativa. O próprio fato de estarmos sofrendo tal ódio é prova de que temos a aprovação de Jeová. O diabo está por detrás dessa oposição. Vamos colocar num silogismo essa narrativa aqui. Primeiro, Jesus falou que as pessoas seriam odiadas por causa do seu nome. As testemunhas de Jeová estão sendo odiadas. Logo, elas estão sendo odiadas por causa do nome de Jeová. Essa é a premissa deles. Tá? Esse é o silogismo que a gente pode colocar aqui. Agora, por que isso é irrelevante? É irrelevante. As pessoas podem odiar as testemunhas de Jeová por outros motivos. Motivos justos, inclusive, porque eles matam pessoas por causa da transfusão de sangue.
Porque eles não obedecem às leis do país. Não é porque eles propagam o nome de Jeová. Então você percebeu que é irrelevante essa questão do ódio que as pessoas podem ter pela testemunha de Jeová? Não necessariamente prova que eles têm o favor de Deus. Os irmãos estão entendendo? Sim. Uma dica para as mulheres. Dica para as mulheres aí, para os maridos. Quando a sua mulher falar, vai pôr o lixo para fora, você fala assim, ó, deixa eu colocar isso no estilogismo. Deixa eu ver se tem alguma premissa irrelevante ou falsa na sua ordem aí. Vamos aprendendo aí, hein? É um bom argumento esse. Olha essa lógica nesse site católico. Se Maria não é Theotokos, Theotokos é a palavra grega para portadora de Deus, tá? Que eles traduzem eles vão latinizar essa palavra depois como mãe de Deus, que é falso. É falso. Eu tenho um vídeo onde eu explico isso aí, a diferença entre Theotokos e mãe de Deus. Mas enfim, se Maria não é Theotokos, então Cristo não é Deus homem. Da mesma forma, se Cristo é Deus homem, então Maria é Theotokos. Se Maria não é sempre virgem, então Cristo não se tornou Deus encarnado. Se Cristo se tornou Deus encarnado, então Maria é sempre virgem. Se Maria não é a rainha mãe, então Cristo não é rei. Se Cristo é rei, então Maria é a rainha mãe. Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Entendeu? Isso aqui é uma falácia chamada petição de princípio. É o argumento circular. Ele não leva a lugar nenhum, não prova nada. E ele fica dando círculos. Quer dizer, se Maria não é rainha mãe, então Cristo não é rei? Mas que lógica que é essa, gente? Então, esse site católico, tem aqui o link dele, ele está tentando provar que Maria é a mãe de Deus com essa lógica tão ilógica aqui que vocês estão vendo. Tá? E agora a premissa insuficiente, tá? Nós temos as premissas falsas, irrelevantes e as insuficientes. Por exemplo, olha esse silogismo aí. O cristianismo matou pessoas em nome de Deus. Matar pessoas é moralmente errado. Logo, o cristianismo é errado. Tá certo. O silogismo está correto. Ele é coerente. Tá? Dentro dele, a sua ordem é coerente. Porém, aonde está o erro? Numa premissa insuficiente. Que premissa é essa? O cristianismo matou pessoas em nome de Deus? Não. Quem matou pessoas em nome de Deus? A Igreja Católica Romana, principalmente. Principalmente através da Santa Inquisição. Mas, pessoal, aonde está a insuficiência aí? É você pegar uma parte e colocar como um todo. É insuficiente para você provar que o cristianismo ele é mal, ele é errado. Por quê? Você está pegando uma partezinha e querendo jogar sobre o todo. É insuficiente isso para você provar que o cristianismo é errado. Você teria que mostrar todos os ramos do cristianismo, todos, de todos os tempos, para provar que o cristianismo é errado, porque ele matou pessoas em nome de Deus. Mais um. Todo homem é pecador. Jesus era homem, logo Jesus era pecador. Pronto, é uma premissa que os ateus usam. Os humanistas usam. Todo homem é pecador, não é? Jesus não era homem? Sim, logo Jesus é pecador. Está correto. A estrutura dela é coerente. Porém, aonde está o erro aqui? Na insuficiência de uma das suas premissas. Onde está a insuficiência? Jesus era mero homem? Não, não era mero homem. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. E o homem sem pecado. Ele nasceu sem pecado. Nunca pecou. Ele foi preservado do pecado. Então, essa premissa 2 aqui é uma premissa insuficiente para você provar que Jesus era pecador. Primeiro você tem que provar que Jesus era homem, só homem, descendente dos homens, né? De modo natural. Isso não aconteceu, porque a virgem deu à luz virgem, não teve participação de José, portanto não teve a descendência humana. Ela veio diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo cobre Maria e dá à luz a Jesus. Portanto, é um modo sobrenatural de tomar um corpo humano ali. Cristo tomou um corpo humano de modo sobrenatural. Portanto, essa segunda premissa aqui, ela está insuficiente.
Olha o segundo argumento, é muito usado pelos católicos. Jesus é Deus, Maria era mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Eles usam isso aí constantemente, tá? Para provar que Maria é mãe de Deus. Aonde está o erro aí? Na segunda premissa. A primeira está correta. Maria era mãe de Jesus, mas era mãe de Jesus, homem. Deus não tem mãe. Enquanto homem, ele só tem mãe e não tem pai. Então, se vamos levar para as últimas consequências aí, até vamos dizer então que a mãe de Maria seria a avó de Deus, né? O primo de Jesus seria primo de Deus. E o tio de Deus? Coisas absurdas, né? Que a gente não admite, é claro. Por quê? Porque é um silogismo com premissas insuficientes, tá? Por isso que ele não é lógico. As leis da lógica, irmãos, são 3, tá? Como nós veremos. E ela nasce da natureza do próprio Deus. Não é à toa que Jesus é o Logos, tá? A lógica encarnada. Não é à toa, porque Deus, ele é toda a razão. Tudo que é verdade está em Deus. Por isso que Jesus falou, eu sou a verdade. E a verdade, ela não é autocontraditória. E nós temos, então, para mostrar isso, 3 grandes leis da lógica, que é a lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Calma que eu vou explicar isso aí, é tranquilo, tá bom? Não precisa se desesperar, sair correndo, o carro atropelar no meio da rua, calma. Vamos lá. Lei da identidade do ser. Isso aí você já viu, olha essa camiseta que legal, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Gente, isso aí é mais filosófico do que você pensa. Você acha que isso aí é coisa de caipira? Não é, isso é coisa de filósofo grego. Verdade. Isso fala da lei da identidade do ser. A lei da identidade do ser está falando para você que gato é gato, mas gato não é cachorro. Gato é só gato. Tá? P é P. P não é N, não é M, não é O, não é S. P é P. Cada ser tem uma substância que o identifica com aquilo. Por isso que parede é parede e parede não é navio. Tá? O João Flávio, graças a Deus, não sou eu. E eu não sou o pastor João Flávio. Né? Então, cada um se identifica. E isso é a primeira lei da identidade, a lei da lógica. Cada coisa é uma coisa. Como está escrito aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Tá bom? Depois nós vamos aplicar isso, vocês vão ver que fica bem facinho, tá? Lei da não contradição. Olha os maridos, vão aprendendo as leis da lógica aí, para falar com as esposas, viu? P não pode ser P e não P ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso ser eu e não ser eu ao mesmo tempo. Eu não posso ser casado e solteiro ao mesmo tempo. Se bem que tem uns que tentam fazer isso, né? Mas não dá. É autocontraditório. Então, a segunda lei da lógica, ela fala que uma coisa tem que ser aquela coisa. Ela não pode ser aquela coisa e não aquela coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Como um casado solteiro ou um quadrado redondo, é uma coisa irracional, tá? Ou é quadrado ou é redondo. Você não pode ser quadrado e redondo ao mesmo tempo. A terceira lei, a lei do terceiro excluído, que parece um pouquinho com a lei da não contradição, mas é um pouquinho diferente. Diz que uma afirmação é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Eu não posso falar que esse microfone, essa capinha, ela é preta e vim falar que ela é branca. Ou ela é preta ou ela é branca. As duas afirmações não podem ser verdadeiras. Uma tem que ser verdadeira. Ou a sua negação ou a sua afirmação. Não existe uma terceira opção, entendeu? É por isso que chama terceiro excluído. Essa é a lei da lógica. A lei da identidade do ser, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Como é que a gente pode aplicar isso? A gente aplica isso no dia a dia, irmãos. Quanto mais na religião. Vamos avaliar então um argumento para descobrir as suas falácias, tá? O que é falácia? Falácias são erros de raciocínio, tá? É quando um raciocínio ele está errado, ou tem premissas irrelevantes, ou falsas, ou premissas que não são verdadeiras. Para que um argumento seja válido, a forma lógica do argumento deve funcionar e ser válida. Um argumento válido é aquele em que as premissas são verdadeiras, acabamos de falar.
a conclusão também deve ser verdadeira. No entanto, se uma das premissas forem falsas, então o argumento lógico válido ainda pode levar a uma conclusão falsa. Isso a gente dá o nome de falácias. Quando há uma dessas falsidades nessa argumentação, a gente chama isso de falácia. Por exemplo, nós temos vários tipos de falácias. Por exemplo, a falácia ad hominem. O que é a falácia ad hominem? É quando você ataca a pessoa e não a ideia da pessoa. Olha aí. Bem, você é um protestante. Protestantes sempre estão errados. Logo, seu argumento está errado. Olha, ele partiu de uma premissa de que eu, por ser protestante, por ser apenas protestante, eu já estou errado. Portanto, tudo que eu falar é errado. Por incrível que pareça, o que nós falamos agora na última palestra, esses militantes digitais católicos, eles usam essa falácia aqui. Eles utilizam essa falácia. Olha outro, o cristianismo é errado, pois a Igreja Católica matou milhares de pessoas na Idade Média. Ou seja, o cristianismo ainda pode ser certo, mesmo a Igreja Católica matando milhares de pessoas. João é burro e ignorante, ele crê em Deus. Logo, sua crença deve estar errada e Deus não existe. Tinha que ter João aí, né? É claro, eu coloquei aqui intencionalmente. Falácia da autoridade, irmãos. O que é a falácia da autoridade? É você utilizar uma pessoa, porque ela é autoridade em uma área, eu já falei isso na última palestra. Ela é autoridade em uma área, mas ela está falando uma coisa que não é da área dela. Mas as pessoas acreditam porque ela é autoridade em outra área. Por exemplo, de acordo com Albert Einstein, a Bíblia está cheia de erros, portanto não devo acreditar na Bíblia. Olha, mas Albert Einstein era um físico, ele não era teólogo. Não tem nada a ver com a Bíblia, nem sabe o que é a Bíblia. Nunca teve especialidade em alguma área bíblica. Mas o que está acontecendo aqui? Transferência de autoridade. Acontece com o Rodrigo Silva, né, Paulo? Rodrigo Silva, isso. Olavo de Carvalho é um bom filósofo. Ele diz que o protestantismo é errado, logo o protestantismo deve estar errado. E isso está acontecendo no Arraial Católico, tá? Como nós já falamos na última palestra. Tá? Transferência de autoridade, isso é uma falácia da autoridade. Falácia da autoridade, irmãos, não é simplesmente você usar o testemunho de uma pessoa. Se aquela pessoa tiver uma especialidade naquela área, ela é autoridade naquela área. E não é falácia você usá-la. Aí não é falácia. A falácia é uma pessoa é autoridade em uma área, está palpitando em outra e você toma aquilo lá como verdade porque ela é especialista em uma área completamente diferente. Estão entendendo? Falácia da circularidade, ou seja, a petição de princípio, que nós falamos agora de Maria, né, do site católico lá. A Bíblia é imperfeita como palavra de Deus. E como sabemos que ela é imperfeita? Que ela não é a palavra de Deus? Por causa da sua imperfeição. Não dá, né? Isso aqui é uma petição de princípio, é uma falácia bem clara aí. Ele está tentando provar uma coisa que ele precisa provar nas suas premissas, mas ele está tomando uma conclusão que ele não provou nas suas premissas. Por que o Papa, em questão doutrinária, é infalível? Porque o concílio tal, sob a inspiração dos bispos e do Papa, promulgou e decretou sua infalibilidade. Isso prova alguma coisa? Não prova nada. Não prova que o Papa é infalível. O Papa é infalível porque ele próprio decretou a sua infalibilidade? Não. Você não pode usar isso como um argumento. Isso é um argumento falso, portanto é uma falácia. Falácia da generalização apressada. É quando você toma uma conclusão apressadamente, sem analisar diretamente as suas premissas. Por exemplo, o pastor da igreja X roubou o dinheiro dos fiéis, logo fulano é pastor, logo também ele é ladrão. Então você generaliza tudo. Olha, o camarada é pastor, roubou, então todo pastor é ladrão. Isso é uma falácia também, tá? Essa aqui a minha vozinha usava para mim quando eu era pequeno. Fulano estudava demais e ficou louco. Logo, se você estudar demais, ficará louco também. Ela falava assim para mim. Ó, meu filho, se você estudar demais, vai ficar doido. Porque tinha um fulano de tal que eu morava lá em Minas Gerais, ele estudou tanto, que ele acabou ficando louco, saiu no meio da rua, correndo. É lógico que isso é uma falácia, né? Eu conheci um. Oi? Conheci. Pronto. Aprovou. Aí, pronto, acabou com a minha argumentação. Aprovou.
A falácia genética, irmãos. O que é uma falácia genética? Ela parte da origem de alguma coisa para tirar uma conclusão. Tá? Por exemplo, os ateus gostam muito de usar isso. A razão pela qual você é cristão, porque você nasceu no Brasil, que é um país cristão. Se você não tivesse nascido no Brasil, você não seria cristão, não acreditaria em Deus, logo Deus não existe. Olha, Deus é independente de onde eu nasço ou não. A existência de Deus não está relacionada à minha crença naquele país. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A razão pela qual você crê em Deus é porque tem medo do inferno. Ora, mesmo se eu viesse crer em Deus por medo do inferno, isso não prova que Deus não existe. A origem de uma coisa não macula a sua conclusão lógica. Isso aqui é muito usado por Testemunho de Jeová e Adventistas, olha. Você acredita na imortalidade da alma. Os gregos pagãos também acreditavam na imortalidade da alma. Logo, você está crendo numa doutrina pagã grega. Mesmo que eu viesse a crer na imortalidade da alma por algum filósofo grego, mesmo assim, isso não prova que a imortalidade da alma é uma doutrina falsa. Não prova. Então, a origem dela não mostra nada sobre a existência de uma coisa. Não mostra nada. Tá? Eu posso crer em Deus mesmo por causa do medo do inferno. E daí? Isso prova que Deus não existe? Não. O non sequitur também, ou seja, não se segue, né? É uma outra falácia que as pessoas usam muito. Por exemplo, estruturado assim, ó, nesse exemplo aí, o efeito placebo provou que as pessoas podem ser curadas sozinhas, sem a ajuda de milagres. Ou seja, aquela velha método, né, do médico dar um comprimidinho que não tem nada, é um efeito placebo, e a pessoa que estava doente fica sã. Por quê? Por causa da sua crença de que aquele remédio ia fazer efeito no corpo dela, ela se cura. Então eles usam isso para falar, olha, se o efeito placebo cura a pessoa, isso prova que milagres não existem. Portanto, se milagres não existem, Deus não existe. Isso não tem nada a ver com a existência de Deus. Né? Mesmo que se milagres não existissem, Deus pode continuar existindo, independente se milagre não existir. Percebeu? Parece uma coisa boba, mas quando você está conversando com as pessoas e elas vão jogando as suas narrativas, se você não tiver o cuidado de debulhar tudo isso, você acaba acreditando nessas besteiras, nessas falácias. Agora, qual que é o inimigo da lógica, irmãos? O relativismo. Olha que interessante. Heráclito, um filósofo pré-socrático, no ano 540 ele disse o seguinte, olha, ninguém entra duas vezes no mesmo rio, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas já serão outras. O mundo é um eterno devir. Ou seja, ele dizia o seguinte, que as coisas estão sempre mudando. Sempre mudando. Quando você entra no rio e quando você sai do rio, você não é mais o mesmo daquela pessoa que entrou. As águas já não são as mesmas. Então tudo está se modificando no mundo. Nada tem o quê? Preste atenção nisso. Nada tem uma identidade fixa. Ele está indo contra o quê? A lei da identidade. Já que tudo está passando, está fluindo, nada você pode identificar que realmente aquilo é aquilo. Então, pera um pouquinho, o mundo virou um caos. Parmênides foi o cara que desafiou Heráclito. Ele falou assim, esse cara é doido. Ele é doido, doidão da cuca. Como que eu vou identificar as coisas se tudo está mudando? Ele é doido. Então eu não posso chamar nada de nada mais, porque se tudo está mudando. Aí ele falou assim, olha, tudo tem a sua identidade, cada coisa tem a sua identidade. Então eles se opõem um contra o outro. Aí dá para você entender agora por que o nosso amigo Pilatos disse para Jesus, o que é a verdade? Ele deu de ombros para Jesus. Jesus falando sobre a verdade, ele disse, o que é a verdade? Por que ele disse isso? Imbuído da filosofia grega de Heráclito, porque não existe mais verdade. Porque se tudo muda, não existe algo fixo, que você pode falar assim, ó, isso é imutável, isso não muda. Não, tudo está mudando. Entendeu? Então, Jesus falando que é verdade ou não, para ele, tanto faz, se tudo muda. Não existe nada absoluto. E aí, na época dele, Protágoras,
era um sofista, ele vai dizer o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. O que ele está querendo dizer? Tudo depende da minha perspectiva. O homem que é a medida de tudo, tá? É eu que falo que algo é verdadeiro ou não. É eu que estou dizendo que algo é falso ou não. Pode ser verdadeiro para você e falso para mim, tanto faz, porque a medida de todas as coisas sou eu. É o antropocentrismo que existe até hoje na nossa sociedade. Vamos ver aqui então, como que isso influencia no nosso dia a dia, na nossa sociedade, irmãos. A quebra da lei da não contradição. Olha aqui. O desconstrucionismo, quem estuda aí, quem é professor de português, tal, parte para essa área literária, gosta disso, sabe muito bem, conhece esse cara aqui, o Derrida, Jacques Derrida. Esse cara é um malucão. Ele criou uma teoria que influenciou um monte de áreas humanas. Hoje, se você for nas faculdades, esse cara é estudado como autoridade, tá? Ele vai falar o seguinte: as palavras não têm um sentido único, um núcleo referencial. O mais importante não é o autor do texto, mas o leitor. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Olha aqui, Pitágoras aqui. Pitágoras não é... Heráclito, acho que era Pitágoras também. O que é o logocentrismo que ele desenvolveu? Ele vai falar o seguinte, olha, nesse livro aqui, Pensar e Desconstrução. A ilusão de que o significado de uma palavra tem sua origem na estrutura da própria realidade e, portanto, faz com que a verdade sobre essa estrutura pareça diretamente presente à mente. Ou seja, ele vai falar assim, ó, esse negócio de que as palavras têm um significado único, isso é mentira, é uma ilusão. Elas não têm um significado único. Portanto, quem disse que cadeira é cadeira? O que tem na cadeira para falar que ela é cadeira? Nada. É você que está dando o nome de cadeira para ela, mas ela mesma não tem nada de cadeira. Então você pode desconstruir as coisas. Nada tem uma fixidez, né? Nada é fixo. Tudo é mutável. Aí, aonde que nós temos isso? Pronome neutro. Todes. Por quê? Porque você não tem um núcleo mais. Quando você fala todo, não significa que é todo. E nem toda é toda. Então tudo é mutável. Está entendendo como que isso está influenciando a nossa sociedade? Olha como que a lei da não contradição, ou a lei da identidade, melhor dizendo, da não contradição, ela é quebrada aqui. O desconstrucionismo jurídico, irmãos. Eu escrevi um artigo para uma revista conservadora, na época da pandemia, e eu queria entender por que os juízes do STF quebravam as leis, jogavam fora, rasgavam a Constituição. Simplesmente, eles mudavam, davam uma nova interpretação. Aí eu fui começar a estudar as escolas jurídicas que esses caras estudaram, principalmente o Barroso. O Barroso tem um livro chamado Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a letra da lei pouco importa. Você está construindo o direito a cada dia. Não só você, mas a própria sociedade constrói junto com você. Ou seja, aquilo que está escrito na Constituição, que se dane. Olha o que ele diz: com o avanço do direito constitucional, o intérprete torna-se coparticipante do processo de criação do direito. Ou seja, eu leio lá, um código lá do direito lá, eu posso interpretar da maneira que eu quiser, porque eu estou construindo aquilo. Percebeu a ideia? Você não tem um núcleo mais de verdade. Tudo é devir. Tudo está fluindo, tudo está passando. Olha a filosofia onde está sendo influída aqui, infundida aqui no direito nosso. E por isso que você tem essa bagunça hoje, você não tem segurança jurídica. Por que você não tem segurança jurídica? Por causa dessas ideias filosóficas que vêm desde lá dos filósofos pré-socráticos. A quebra da lei da identidade. Até agora nós estamos falando da quebra da lei da não contradição, tá? Então você não pode falar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa
ao mesmo tempo. Não existe isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? Isso aí é claro. Tá? Agora, a lei da quebra da identidade. Nós temos as teorias evolucionárias aí, né? O evolucionismo darwinista. Ou seja, você não tem uma espécie fixa. Você vai se mutando cada vez mais o homem está se transformando. Né? Ele veio do símio foi evoluindo até a espécie Homo sapiens, e alguns já falam de uma outra mutação que o ser humano terá. Tem a ver com a inteligência artificial, tá? Que no futuro nós seremos como ciborgues, seremos uma nova raça, sempre cada vez mais evoluindo. Aonde que está a ideia aqui? A ideia é, você não tem identidade. Você pode ser o que você quiser, tá? E aí nós temos, eu nem vou ler isso aqui, eu vou direto para isso aqui, ó. Identidade de gênero. Olha quantas identidades você tem. Transgênero, cisgênero, fluido, pângênero, não binário, agênero, bigênero, LGBTM, TCH, IJ, KLM, Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai. Você não tem identidade, percebeu? Olha a lei da identidade aí, uma das leis da lógica que está sendo quebrada. Você não tem mais identidade. Você pode ser o que você quiser na sua vida. É ensinado nas escolas isso, irmão. É ensinado. Aí você tem as mutações. As drag queens que não querem ser homem ou mulher, quer fazer uma performance do sexo oposto. Aí você pensava que drag queen seria o último abismo dos abismos. Aí você tem os transgêneros. Olha aí, uma pessoa que era homem se virou mulher, uma que era mulher virou homem. Porque não tem identidade fixa. Lei da identidade, a lei da lógica. E aí, se você acha que o negócio não pode piorar, pode piorar. Aí a pessoa não quer mais ser de um gênero masculino ou feminino. Ela quer ser além do gênero. Ela quer ser um animal. Aí nós temos os transespécies. Não se trata mais de ser humano. Não é isso, nós já passamos desse limite. Agora as pessoas não querem mais nem ser humano. Não se trata de homem ser mulher ou mulher ser homem. Agora é do ser humano ser um animal. Percebeu? Sim, irmã. Tem um que queria ser lobo. Esses dias eu li que estava querendo ser lobo. A gente podia soltar ele na mata e deixar ele comer, né, sozinho lá, se virar lá, né? Mas quer ser lobo dentro de casa, com arroz, com feijão, com carne. Aí é fácil ser lobo, né? McDonald's, né? Fazendo cafuné, não é? Olha lá, esse porque um abismo vai chamando outro abismo. De transgênero, a pessoa é homem, quer ser mulher. Aí ela cansa, não quer ser mais mulher, aí quer ser uma cobra, quer ser não estou falando da sogra, estou falando da seres humanos. Agora quer ser um dragão, olha. Essa aqui quer ser uma gata. É um rapaz que quis ser mulher, agora ele cansou de ser mulher, agora quer ser uma gata. E outros que querem virar uma boneca inflável. Cansou de ser animal, agora quer ser um objeto. E por aí vai, gente. As Barbie, os Kens da vida, elfo. O cara fez uma cirurgia para se tornar um elfo. Lei da identidade sendo quebrada. Irmãos, isso, quebrar as leis da lógica, eu falei para vocês no começo, as leis da lógica, elas se fundamentam, aliás, na própria natureza de Deus. Quando você mexe nas coisas que fazem parte da natureza de Deus, você cria um caos no mundo em que vivemos. Tá? E aí nós temos esse caos, a quebra da lei da identidade. E aí nós temos também a quebra da lei do terceiro excluído. Ou seja, ou uma coisa é falsa ou ela é verdadeira. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E da mesma maneira, não pode ser. Mas o que o marxismo faz? Justamente isso. Tá? Bandido está virando vítima. É vítima, é vítima. Tá? Logo nós vamos ter o direito dos pedófilos sendo defendido.
Tá? Já, nos Estados Unidos, em outros países, já tem leis já caminhando para isso. Tá bom? Então, veja bem, uma coisa ou é falsa ou ela é verdadeira. Ou ela é do mal ou ela é do bem. Não existe uma terceira opção. Essa é a lei do terceiro excluído. Tá? Mas o que eles propõem? Eles propõem justamente isso. Virar as coisas. Lembrando que Marx, o que ele faz? A filosofia marxista, ela pega a filosofia de um outro filósofo, de Hegel, e ela faz isso, ó, transforma de cabeça para baixo. Ele transforma essa lógica do filósofo Hegel de cabeça para baixo. Então, tudo no marxismo que ele põe a mão, eles propõem, é transformado de cabeça para baixo. Tudo. Tá? Se antes era o espírito, na teoria de Hegel, agora o marxista coloca o materialismo como o principal condutor da humanidade, da história da humanidade. Agora, quando o Logos é rejeitado, irmãos, o que acontece? Um caos total. Franz Schaeffer é um teólogo, se não me engano, holandês, não me lembro agora se ele é holandês. Ele escreveu esse livro, O Deus que Intervém, e ele começou a analisar como que essa questão da lógica, quando é rejeitada na humanidade, ela causa o desespero e o caos. Então ele vai propor as duas linhas, né, que demarcam o desespero. Lá em cima tem a racionalidade, a certeza e os absolutos. Tá? Existe verdade absoluta. Não existe, você não pode ser relativo durante todo o tempo e por todas as épocas. Uma hora você vai ter que ter verdades absolutas. Por exemplo, quem fala que tudo é relativo, que não existe verdade, a sua verdade e a minha verdade são relativas, ele não é relativista quando ele vai na farmácia comprar remédio. Ele não é relativista. Por quê? Porque lá tem que estar a bula certinha, não é? Ali é absoluto, não é? Então os relativistas, eles só são relativistas em questões morais e religiosas. Mas em questões práticas eles não são, eles são absolutistas. Né? Então é uma hipocrisia tremenda. Mas enfim, lá nós temos a racionalidade, a certeza e os absolutos. E embaixo a irracionalidade, a incerteza e a relatividade. Quando a sociedade começou a abandonar o logos, as três leis da lógica, eles começaram a descambar para um caos total. E isso começa na filosofia, que descamba para a arte, para a música, para a cultura geral e até para a teologia. Tá? Hoje nós temos, por exemplo, a hermenêutica, que propõe que nem tudo aquilo que está no texto é realmente o correto. Isso depende do leitor. Não é do texto do escritor, depende do leitor. Então, eu posso interpretar um texto de acordo com a minha vontade. Porque quem dá a interpretação correta e o sentido para o texto sou eu, o leitor, e não o escritor que escreveu o texto. Isso parte do quê? Da quebra das leis da lógica. Tá? Isso existe na teologia hoje. Aí nós temos, a partir da arte, várias escolas. O expressionismo, por exemplo, trabalha com o subjetivismo, com a emoção, não é mais com a razão. Aí nós temos Van Gogh, Edvard Munch, né, que fala sobre o desespero na sociedade, a pessoa com a carinha lá, né, dos emojis, né? E por aí vai. Picasso. Aí o negócio vai descambando, vai ficando cada vez mais irreconhecível. Dá para você identificar isso aqui? Você não tem uma comunicação. Você tem angústia total, irracionalismo total. Você não sabe identificar o que é o que nisso aqui. E aí, ó, Salvador Dalí também. Você olha para um quadro desse, o que o cara está querendo falar? É coisa da cabeça deles, do subjetivismo dele, que ele está transportando para a arte. Mas na hora que você olha, você fala assim, o que esse cara está falando? O que ele está querendo comunicar? Lembra, irmãos, ó, preste atenção. Lembra que Jesus é chamado de o Logos, de Deus? Logos é a palavra racional que se comunica, não é? Quando você elimina a lógica, você elimina o logos, você tem falta de comunicação. Percebeu? Olha aqui, olha que coisa doida. Não, aí você acha que isso aqui é o pior, aí você vai para a arte moderna.
Aí, Essa tem os caras que são inteligentes param na frente desse quadro, fica 1 hora lá olhando. Com aquela cara de inteligente, né? O que o cara está querendo falar com isso aqui? Nada. Absolutamente nada. Aí nós temos o dadaísmo. O dadaísmo, assim, é o final. Sabe, é tipo daquela música lá, o funk. Você acha que descambou com um pagode, essas coisas? Aí você tem o funk, que é para acabar com a raça humana mesmo, né? Aí você tem o dadaísmo na arte. O que é o dadaísmo? O que significa dadaísmo? Alguém sabe? Não? Vocês estão brincadeira. Vocês não sabem o que é dadaísmo? Nem eu. Sabe por quê? Porque dadaísmo não tem significado nenhum. O cara inventou do nada essa palavra. Justamente para exprimir o nada da arte. A falta de significado na arte. Aí você olha para uma coisa dessa, o que você vê nisso aí? O que ela representa? Exatamente. E o que ele está querendo falar com isso? Que o mundo não tem sentido. O mundo não tem lógica. Percebeu? Olha aqui. Isso é obra de arte? Isso está em museu, irmãos. Tem um mictório. Aí tem um aro de uma bicicleta em cima de um banco. Aí nós temos esses dois quadros. O quadro grande é a passagem da Virgem Maria. Aí você olha e você fala, mas cadê a Virgem Maria? Não tem. Aí você tem o outro, está escrito, nu descendo a escada. Aí você procura o cara nu ou a escada. Você não tem nenhum dos dois. Você não tem nada aqui. Não quer dizer nada, nada. Simplesmente ele deu umas pinceladas e deu um nome, ou seja, não tem significado nenhum. É desespero total. Aí você vai para a música, a chamada música concreta. O que é a música concreta? Nada. Você começa a bater um monte de coisa ao mesmo tempo e fala que isso é música concreta. Tem muito da música eletrônica que é baseada na música concreta, que é baseado no dadaísmo, que é o desespero total, angústia total. Aí você tem as danças modernas, porque antigamente as danças, elas eram matemáticas, viu? A valsa tem toda uma matemática nela, para você saber dançar valsa. Eu sempre pisava no pé da minha esposa, nunca soube dançar essas coisas. Mas, antigamente, tudo isso tinha uma matemática, tinha uma lógica. Agora você não tem mais lógica em nada. Aí você tem esse monte de coisa moderna aí. Aí você vai, por exemplo, para os estilistas. Isso foi em 2018, tá? É desconstrução total. Desconstrução total. Tá? Aí vamos para a arquitetura? Vamos. A arquitetura moderna também é baseada nisso, nesse princípio. De que não tem lógica. Tá? É baseado em qualquer coisa. Você joga um monte de vidros e um monte de riscos lá e o cara vai fazendo. E por aí vai. Ó. Pois é, meus irmãos, quando você elimina a lógica, você elimina o poder de Deus sobre a sociedade para mantê-la coesa. Quando Deus falou, haja luz, o que Deus estava fazendo? Usando as leis da lógica. Haja separação entre trevas e luz, a lei da identidade. Trevas é trevas, luz é luz. Verdade é verdade, mentira é mentira. Hoje a mentira pode ser tomada como verdade e a verdade como mentira. E está tudo tranquilo. Porque eles não estão se lixando para a lógica na sociedade. E o que isso está produzindo? Angústia, falta de significado, desespero total na sociedade, irmãos. Em todas as áreas. Tá? Então nós aprendemos hoje como desconstruir um argumento falacioso, como identificar um argumento falacioso. Nós usamos aqui alguns exemplos que as seitas utilizam, tá? E como que, quando você manda embora a lógica, o logos,
da nossa vida, você cai num caos total. Tá? E é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós, os nossos filhos, os nossos netos, e que o Senhor volte logo, porque esse mundo está caminhando para o anticristo total, tá? O reino do anticristo mesmo. Bom, Deus abençoe a todos.